Nessas últimas horas, nós vivemos uma situação que não é normal no Porto de Santos, mas que eventualmente acontece. Os fenômenos meteorológicos estão cada vez mais extremos, isso nós temos observado em diversas partes do mundo. E aqui nós não estamos imunes a isso. Nós tivemos a terceira maior altura de onda registrada pelos nossos equipamentos, chegamos a 3,98 metros, já tínhamos chegado a 4,30 metros, 4,40 em outra oportunidade. E o período, que é o intervalo de tempo, a distância entre duas cristas de onda, estava um período prolongado. Isso gera um risco muito grande para os navios, que ele sobe numa crista da onda e desce no cavado com violência, podendo bater no fundo, seja de proa ou seja de popa, com a parte de ré também. Então, felizmente, nós temos equipamentos, sensores que medem altura, período das ondas, altura da maré, direção e intensidade dos ventos. E com isso nós temos critérios objetivos, dados concretos para nos prepararmos para esse tipo de emergência, assessorando a autoridade marítima no sentido de fechar o porto, liberar, dependendo do calado dos navios, paulatinamente, conforme a situação vai melhorando, e vamos atualizando, acompanhando em tempo real, e graças a esses dados objetivos que nós temos pelos equipamentos, nós podemos fazer as operações retomarem a normalidade com segurança. Além disso, nós tivemos ventos muito fortes, que chegaram a 60 nós, ou seja, 60 milhas náuticas por hora, dá mais ou menos 111 km por hora. E isso também gera um risco muito grande para os navios, principalmente o vento de noroeste que entrou. O nosso porto ele é, de uma forma geral, abrigado dos ventos de sudoeste, que são os ventos das frentes frias. A gente, quando caminha pela Praia de Santos, vê a entrada da frente fria. Mas antes da frente fria, precede aquele vento um pouquinho mais quente, normalmente é o vento noroeste, só que ele veio com muita intensidade, chegou a 60 nós. E aí ele já consegue entrar aqui dentro do porto, na parte abrigada. Eu mesmo, anteontem, estava atracando um navio e posso dizer que passei uma das situações mais difíceis que eu tive. Era um navio vazio, um graneleiro que ia carregar e pegando um vento muito forte de través, me jogando para o lado de Guarujá. E o que é pior, não era um vento constante. Ele diminuía, depois vinha com uma intensidade muito forte, voltava, o que me impedia de adotar uma composição vetorial de máquina do navio, rebocador, uma constante que permitisse a aproximação da forma como ela deveria ser. Eu tive o tempo todo que estar lutando contra o vento. Foi bastante desafiador, foi interessante ter podido usar os recursos que a experiência me proporcionou ao longo dos anos, os treinamentos, mas são riscos que nós buscamos sempre evitar, porque o nosso trabalho é justamente evitar acidentes evitáveis, minimizar as consequências dos inevitáveis. Então, essa questão que aconteceu, nós agora estamos retomando as operações, já existem, os navios já estão operando normalmente, e nós procuramos otimizar o canal nessa situação. Ou seja, vários navios já que terminaram a operação, estão prontos. Cada situação é uma situação. Às vezes nós temos mais berços vagos com navios para entrar do que navios prontos para sair. Aí a gente entra com esses e depois sai com os outros. Agora está o caso inverso. Nós estamos precisando esvaziar mais berços de navios que já terminaram a operação. Então estamos fazendo uma saída em massa de navios. Vários navios saindo em sequência, porque essa é uma forma de otimizar o canal sem os cruzamentos de entrada e saída, que às vezes restringem manobras em certos locais e demandam mais tempo. Então nós optamos por esse caso, nessa situação atual, fazer todas as saídas e depois as entradas, para os navios ocuparem os berços que forem esvaziados. Então, basicamente é isso. Nós estamos gerenciando a situação da melhor maneira possível, mas esse conjunto de maré de lua, que é um outro detalhe, é a maré de lua cheia ou de lua nova. Nós tivemos a lua nova há pouco tempo, são as marés mais altas, somadas ao vento, somadas às ondas, que vieram sob a forma de marulho ou swell, ou seja, uma onda resultante de um tempo ruim que aconteceu mais distante ou um tempo ruim aqui mesmo há algum tempo atrás. E aí eles vieram dessa forma que, para efeito da segurança, para evitar danos aos navios, nós tivemos que assessorar a autoridade marítima e ela sabiamente suspendeu as operações. Nós chegamos a retomar quando havia um viés de melhora, mas esse viés se inverteu e piorou, nós tivemos que interromper de novo e agora, se Deus quiser, a tendência é normalizar.